Salve, salve, galera! Bem-vindos à aula de hoje. Nessa aula, nós iremos corrigir algumas atividades sobre fotossíntese e quimiossíntese, né? Então, serão aí o assunto de quimiossíntese, capítulo 14, e também o de evolução, no capítulo 15, certo? Então, esses são os dois conteúdos que serão cobrados nas avaliações de P2 e também no mini-teste. Então, fiquem ligados, tá bom? Então, na aula de hoje, nós iremos corrigir e tirar dúvidas sobre algumas questões sobre fotossíntese e quimiossíntese, que é um conteúdo muito importante, que ele já vem de lá da questão do metabolismo energético, no qual já vimos respiração e também fermentação. Então, vamos lá para o livro de vocês, na página 17, para que a gente possa corrigir algumas dessas atividades. Vamos nessa! Bom, galera, livro de vocês compartilhado, então capítulo 15, que fala aí sobre fotossíntese e quimiossíntese, tá? Então aqui é da página 17, tá? Do livro de vocês. Então, vamos corrigir algumas questões para que a gente possa aí tirar algumas dúvidas. Vamos lá. A primeira questão. Analisa o esquema simplificado a seguir. Caramba, você olha esse sistema, né? E aí, o que é que você vê logo aqui? Ó, luz. Caramba, viu luz? Aqui no esquema 1, né? No 2, você vê aqui utilização de oxigênio e liberação de água e CO2. Caramba, vamos lá. A gente está falando de fotossíntese, né? Mas são 4 os processos metabólicos, né? Então, fermentação e respiração, o qual nós já vimos, e também fotossíntese e quimiossíntese. Então, mesmo que a gente esteja falando aqui de fotossíntese, a gente não tem como fugir lá da respiração, tá? Porque um, na verdade, anda em conjunto com o outro. Beleza. Aí vem as fases 1 e 2 do esquema, resume respectivamente. Então, vamos lá. Acho que fica um pouco mais fácil quando a gente vê luz, né? Então, quando vê luz, já parte do princípio que isso é foto. Então, tem um foto, vem de luz. Fotossíntese. Então, o único processo metabólico que utilizará a luz, tá? Será a fotossíntese e também a quimiossíntese. Só que a quimiossíntese, eu não vou usar aí o oxigênio. Mas entre os processos, eu vou utilizar a fotossíntese, tá? Até porque aqui nas alternativas não tem quimiossíntese, não tem fotossíntese. Então, primeiro aqui, número 1, a gente já sabe que é fotossíntese. Basta saber se o 2 também é fotossíntese, fermentação ou respiração. Vamos lá. Qual o processo metabólico utiliza a glicose, né? Que aqui vai ocorrer uma combustão, né? Vai se utilizar o oxigênio e vou liberar para o ambiente CO2 e H2O. Bom, no caso da fermentação, não se libera, até se libera CO2, mas não utiliza o oxigênio. Ainda me tira essa dúvida aí, por que na fermentação não se utiliza oxigênio? Gente, lembre-se que a fermentação ela é realizada no citoplasma, então é a fase anaeróbica. Se é uma fase anaeróbica, não se utiliza oxigênio. E aí fica fácil. Então você já descarta de uma vez por toda fermentação. E a gente observa aqui na imagem que se utiliza o oxigênio. E aí matou a questão, gente. Então, primeira questão. Fases 1 e 2 do esquema resumem, respectivamente, então, fotossíntese, que é 1, essa até ficou mais fácil, né? E aí, a parte 2 seria respiração celular. Lembrando que a respiração consta de 3 etapas, tá? Uma fase citoplasmática, chamada de glicólise, que aí a gente pode dizer que também a fermentação é igual, tá? Aí entra na mitocôndria, e na mitocôndria nós temos 2 fases. Uma que ocorre na matriz, chamada de ciclo de Krebs, e uma nas cristas mitocondriais, chamada de cadeia respiratória. Beleza? Então aí fica de boa. Então resposta aí, letra D de dado, certo? Vamos lá. Questão 2. O processo de fotossíntese é considerado em 2 etapas. A fotoquímica, também chamada de fase de claro, tá? Por isso o termo foto, e a fase química, também chamada de fase escura.
Na primeira fase, que é a fase fotoquímica ou de claro, não ocorre, então, dentre as alternativas aqui, o que não vai acontecer na fase fotoquímica. Então, lá na fase fotoquímica tem produção de ATP? Tem sim. Tanto que tem um termo para isso chamado de fotofosforilação, adição de um fósforo na molécula de ADP, de fosfato, transformando ela em trifosfato. Lá também acontece a produção de NADPH2? Sim, em um outro processo chamado de fotólise da água. Já está aqui, ó, fotólise da água, onde a descarta também. E nesse processo de fotólise da água, eu quebro a molécula de água, que é H2O, e aí o NAD, ó, captura esse hidrogênio, certo? E o oxigênio que sobrou é liberado para o ambiente. Então, esse oxigênio ambiental que nós temos aqui, que é o gás oxigênio, certo? Então, produção de ATP, beleza, acontece, fotofosforilação. O NADP é uma molécula que vai capturar, transportar hidrogênio e também produzir ATP, e a fotólise da água é um outro processo que quebra a molécula de água, o hidrogênio é capturado pelo NAD e o oxigênio é liberado para o meio ambiente, certo? E aí vem a letra E, fixação do CO2. Pronto. Fixação do CO2 acontece na fotossíntese? Acontece. Porém, a minha questão pede lá, ó, na primeira fase, na fase fotoquímica. Na fase fotoquímica, não ocorre a fixação do CO2. Esse processo acontecerá na fase de escuro, ou na fase química. Então, lá na fase química, vai ter o ciclo das pentoses. Aí vocês vão perguntar assim, ô Wendel, peraí, a glicose tem 6 carbonos, por que se chama ciclo da pentose? Tá, a pentose realmente tem 5 carbonos. Aí, quando esse CO2 entra, ele se fixa lá, aí forma uma molécula de 6 carbonos. Perfeito, né? Então, resposta aí, letra E, certo? Vou anotar aqui, letra E. Beleza, galera? Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão. Vamos lá. Duas importantes ações na luta contra o aumento do efeito estufa são a limitação da queima de combustíveis fósseis e a promoção do crescimento de florestas. A importância do crescimento das florestas deve-se à ocorrência nas plantas da etapa metabólica resumida na seguinte equação química. Então, aqui, qual seria, na verdade, a equação que mais resume a produção aí da uma partícula orgânica da glicose, certo? Então, vamos lá. CO2, água mais H2CO3? Não. Utiliza a glicose na fotossíntese? Não. Na respiração até tá? Aí vem aqui letra C. Eu preciso de carbono, preciso de água, e aí produz, ó, glicose mais oxigênio? Oxigênio atmosférico? Sim. Certo? Utilização da glicose? Não, isso é respiração. Então, resposta correta aí, perdão, letra C, tá? Então, só de fazer aqui um quadro geral, eu vou ter gás carbônico, tá? Vou ter água, energia luminosa do sol, clorofila, isso como produtos, isso tudo vai reagir entre si. Quando reage entre si, acaba se produzindo uma molécula orgânica, que é a glicose, tá? Eu produzo também água e o oxigênio atmosférico. Perfeito. Então, essa é a equação da fotossíntese. Então, a resposta correta, letra C. Vamos lá para a quarta questão. Quarta questão. A propriedade de captar a vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar energia luminosa para a síntese, ou seja, a produção de alimento. A organela 1, onde ocorre esse processo 2, contém um pigmento 3, capaz de captar energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem-se respectivamente a... Vamos lá. Letra A organela 1, mitocôndria, faz fotossíntese? Falso, não é descarta a mitocôndria, né? Eu já posso aqui descartar a letra A e letra B, por exemplo, certo?
também não é um processo de respiração. Então, falso. Ok? Letra B. Organela cloroplasto? Beleza. Isso aí. O processo é fotossíntese? Também. Mas citocromo? Não. O citocromo vai facilitar a excitação dos elétrons, tá? Então, falso aí. Então, a gente parte para o princípio da que a letra E. Então, a organela é cloroplasto, tá? Esse processo se chama fotossíntese, sim. E a clorofila, que está dentro desse cloroplasto, que vai absorver a energia luminosa para a realização da fotossíntese, certo? Lembrando, gente, que é muito importante vocês saberem que planta também respira. Planta também tem mitocôndria, tá? Mas aqui o texto está falando da fotossíntese. Então, a resposta, letra E. Quinta questão. Vamos lá. Em relação ao oxigênio liberado durante a fotossíntese, é correto afirmar que essa questão nós debatemos pra caramba, tá? E muita gente ainda erra isso aí, certo? Muita gente mesmo, até pessoas que estão no nível superior. Então, eu falei na questão aqui, na quarta questão, mais ou menos, ó, a fórmula da fotossíntese, né? CO2, que é gás carbônico, água, aí se formou glicose e depois oxigênio. Quando a galera observa essa fórmula, ele fala assim, bom, o oxigênio foi produzido, então ele veio produzido do gás carbônico, que é CO2. O carbono foi embora para algum lugar e o O2 sobrou aqui e aí produziu o oxigênio. Aí que tá, muito cuidado com isso, certo? Primeiro porque esse CO2 aqui, ele entra na fase de escuro. É um problema lá. Antes disso, o oxigênio é liberado. Antes, na fase de claro. Professor, me lembra aí, como é que esse oxigênio ele é liberado? Daquela coisinha aqui é chamado de fotólise, ó, fotólise. Lise da molécula de água em ação da luz. O hidrogênio é capturado pelo NAD e o oxigênio que sobrou da água, ele é transportado, liberado, né, para a atmosfera. E é justamente o que se pergunta aqui na quinta. Então, em relação ao oxigênio liberado durante a fotossíntese, é correto afirmar que provém somente das moléculas de água. Perfeito! Molécula de água. E, gente, aproveita e coloque do lado aí, ó, pelo processo da fotólise da água. Se vocês quiserem complementar, o hidrogênio foi capturado pelo NADP e o oxigênio liberado para a atmosfera. Então, a resposta é a letra A, tá? Provém tanto da molécula de água quanto de gás carbônico. Não, gás carbônico não. Provém somente do gás carbônico? Não. Provém somente da molécula de glicose. A molécula de glicose é formada depois, lá na fase química. Provém tanto das moléculas de CO2 como a de glicose. Então, aqui está totalmente falso. Então, resposta letra A. O oxigênio que é liberado para a atmosfera através da fotossíntese vem de um processo da fase de claro chamado de fotólise da água. Então, vem da água. O oxigênio vem da água, certo? Fique bem claro isso, ok? Então, a resposta aí, letra A. Sexta questão. Vamos lá. Na fotossíntese, a energia da luz absorvida pelos pigmentos excita os elétrons para os níveis mais elevados de energia. Os elétrons energizados são transferidos dos centros de reações dos fotossistemas para formar intermediários ricos em energia. Uma simplificação da sequência desse fluxo de elétrons está representada a seguir. Indique a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá. NADPH, oxigênio e depois CO2. Não. Esse processo ele vai acontecer lá na fase de escuro, tá? Então, letra B, água, certo? Tem lá, ele vai receber água, vai formar a NADPH, tá? E ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin se forma lá glicose? Sim. Certo? Beleza. Vamos ver isso aqui. NADPH, fotólise da água, fotossistema 2, ciclo de Calvin, não. Fotossistema 1, fotossistema 2, não. NADP, então a resposta aqui é letra B de bola, porque ele vai ter que terminar aqui no ciclo de Calvin, certo? Para que se realize justamente essa questão
da formação de glicose, tá? Então, o ciclo de Calvin também é chamado de ciclo das pentoses, tá? Então, pentose, 5 carbonos, vai ter que entrar o gás carbônico aí para formar a molécula de 6 carbonos, que é a molécula de glicose. Ok? Então, a resposta ali para B de bola. Vamos lá para a sétima. Sétima questão. Deixa eu ver ela aqui. Beleza, vamos lá. Bactérias dos gêneros Nitrobacter e Nitrosomonas utilizam a energia liberada na reação de desnitrificação para sintetizar moléculas orgânicas a partir do gás carbônico e água. Quanto ao tipo de nutrição, elas podem ser classificadas como, vamos lá, heterótrofas fotossintetizantes, hein? Ó, fotossíntese precisa de cloroplasto, tá? Então precisa de clorofila. Essas bactérias não possuem clorofila. Então você descarta logo, fotossíntese não, tá? São autótrofas autossintetizantes. Autótrofas porque produzem seu próprio alimento e autossintetizantes, né? Então elas produzem seu próprio alimento. Beleza, pode ser. B, autótrofas, já tirou isso aqui, né? Fotossintetizante. Heterótrofas você já tira logo, né? Autótrofas quimiosintetizantes. Então, resposta aí da sétima, letra E. Então, elas fazem quimiossíntese. Esse termo autossintetizante quer dizer que ela produz a mesma coisa, tá? Isso aqui é quase que redundante. Então, elas são autótrofas, produzem o próprio alimento, só que através da quimiossíntese. Quimiossíntese através de quê? Ou seja, de substâncias inorgânicas, tá? Então, elas conseguem produzir moléculas orgânicas a partir de gás carbônico e água, certo? Então, autótrofas quimiosintetizantes. Então, a gente tem que botar na cabeça que só existem 2 processos autotróficos, tá? Claro, o mais comum é a fotossíntese e aquele que não é muito comum seria a quimiossíntese, que ainda existe. Então, muitos organismos que vivem em locais inóspitos, por exemplo, fazem quimiossíntese. Então, lá atrás, quando surgiu o planeta, 4,5 bilhões de anos atrás, foi o primeiro processo autotrófico realizado. Então, quando vocês assistiram aquele vídeo aí, aquele documentário, tinha lá um grupo de organismos que faziam justamente essa quimiossíntese, tá? Então, foram os primeiros organismos a realizar um processo autotrófico. O autotrófico se divide em quimiossíntese e fotossíntese, tá? Vamos lá. E, por fim, dá uma resposta aqui, letra E, né? E, por fim, aqui, a 8ª questão. A fotossíntese libera para a atmosfera o quê? Então, o produto libera para a atmosfera o quê? Aí fica fácil. Ó, já falamos tantas vezes isso aqui. Letra A, gás oxigênio oriundo da água. Vimos isso na questão anterior aí. Vamos ver as outras aqui. Gás oxigênio proveniente do gás carbônico? Falso. Gás carbônico proveniente da respiração? Isso aqui está até certo, mas aqui está perguntando na fotossíntese. Então, não tem nada a ver com respiração, tá? Realmente, na respiração, você vai liberar gás carbônico. Só que não está falando respiração, está falando fotossíntese. Vapor d'água absorvido pela luz? Vapor d'água que a luz absorve? Falso. Gás carbônico e gás oxigênio? Não, gás carbônico não. Então, somente aí o gás oxigênio oriundo da molécula de água. E aí eu volto a dizer que se vocês quiserem colocar aqui para facilitar, através do processo de fotólise da água na fase de claro, ou na fase fotoquímica, certo? Então, daí, meus queridos, corrigindo 8 questões para ver se facilita mais ainda a vida de vocês, né? Então, esse assunto, ele é, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é fácil também, tá? Então, ele é complexo porque, na verdade, ele precisa também do entendimento da respiração e da fermentação. Não anda sozinho, certo? Então, a ideia é que vocês saibam como é esse processo da produção de ATP, tá? Então, se falou em foto, ó, beleza, fico de boa, que sabe que é fotossíntese. Valeu? Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Beijo no coração, continuem se cuidando e estudando, claro. E nos vemos na aula de sexta-feira para finalizarmos também lá a questão de evolução, tá? Falaremos aí de a evolução sintética,
alguns fatores que comprovam a questão da evolução, tá? E aí a gente finaliza isso aí. Na semana seguinte, nós partiremos para a revisão. Valeu, meus queridos. Tchau, tchau. Fui.